E eu queria fazer aqui um registro, senhor presidente. O senador Flávio Bolsonaro, hoje pela manhã na CCJ, falou, e eu vou também dar o meu testemunho no plenário do Senado Federal, porque antes do nosso sempre presidente Bolsonaro ser recolhido à prisão, eu tive a oportunidade de estar com ele. E na conversa que tive com o presidente Bolsonaro, ele, a despeito da condição pessoal de estar já naquele momento numa prisão domiciliar, o que posteriormente se agravou ainda mais, porque agora ele está preso, encarcerado, por um crime que não cometeu. Mas ele disse que se tivesse que deliberar essa matéria, senador Portinho, que nós deliberássemos, que nós votássemos, mesmo com o sacrifício pessoal dele, mas que nós votássemos o projeto que modificaria as penas para permitir que pais de família, que mães voltassem para casa para estar ao lado dos seus filhos, mesmo que isso não o alcançasse nesse momento. E nós estamos votando. Isso impede que o parlamento, um pouco mais à frente, volte a debater o tema da anistia? Não. O que nós estamos fazendo aqui hoje é corrigir um excesso. Esse projeto ele vem como um instrumento de recomposição de justiça penal. Porque eu disse na CCJ e repito aqui, diante de martelada única, sem direito a recurso, sem direito à apelação, o Supremo Tribunal Federal condenou centenas de brasileiros, sem que pudessem apelar, sem que pudessem recorrer. Num juízo de exceção, porque essa matéria não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. E estando no Supremo Tribunal Federal, deveria ser do pleno a competência, também não foi, foi para uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. E na turma que foi, deveria ser um julgamento por ministros, por juízes imparciais. Também não foi, porque lá, maioria tinha impedimento ou algum tipo de suspeição, mas superaram tudo para fazer um julgamento inconstitucional. Mas isso muda o fato? A realidade para essas pessoas? Não. Elas estão presas, elas estão encarceradas, muitos estão foragidos, perderam mandatos, perderam a vida. E outro perdeu a vida literalmente. O Clezão, como tantas vezes mencionado pelo senador Magno Malta. Então, diante da realidade que nós temos hoje, qual é a postura do Senado Federal? A postura do Senado Federal é a postura de uma casa que, nesse momento, tem a possibilidade de atenuar uma injustiça. Penas absurdas, penas exageradas, e que nós vamos agora ter a possibilidade de, ao votar esse projeto, devolver a boa parcela daqueles que foram condenados à condição de voltar para casa. E eu digo, senhor presidente, o parlamento, ele exerce, ou o parlamento, ele deve exercer a sua função, não apenas a função legislativa ordinária, não apenas o papel legiferante, mas é dado ao parlamento também exercer função no sentido de praticar um exercício de contenção aos excessos punitivos, função de equilíbrio institucional, função de proteção dos direitos humanos. E eu acho que esse é o momento que nós estamos exercendo esse papel por intermédio do Parlamento brasileiro. A Câmara votou e o Senado Federal deverá confirmar no dia de hoje, assim espero, com essa votação. Que resolve o problema? Não, ela atenua o problema. E aqui, senhor presidente, no debate na CCJ hoje,
dois argumentos foram colocados, um apontando para o abuso de autoridade, o abuso de poder, a falta de moderação daqueles que estavam a julgar, que poderiam ter usado um caminho diferente, que chegaria ao mesmo resultado, mas não com penas desproporcionais e absurdas. Mas não agiram dessa forma. Preferiram somar normas penais, tipos penais, para acrescentar pena, quando poderia ter adotado o princípio da Constituição Penal, onde, quando você tem normas que tratam de situações diferentes, mas que a conduta é a mesma, uma norma absorve a outra. Mas não adotaram esse caminho. Adotaram o caminho de somar penas, somar tipos, para alongar a extensão da condenação. E há uma crítica em relação a isso. E essa crítica foi feita na CCJ. Por outro lado, uma outra fala muito eloquente na CCJ foi a fala do nosso ex-presidente, senador Rodrigo Pacheco, que, aliás, uma fala técnica, eu divirjo dele na matéria de fundo com relação à tentativa de golpe, mas do ponto de vista do direito penal, da questão formal, foi uma fala realmente à altura de um debate na CCJ do Senado Federal, trazendo luz, trazendo clareza quanto àquilo que nós fizemos ao legislar sobre a matéria dos crimes contra a ordem democrática, dizendo que o legislador não conseguiu prever situações que, nesse momento, provoca distorções em julgamento. E aí, esses dois extremos, num, o abuso de poder, no outro, uma legislação que não previu situações que hoje acarreta punições exacerbadas. E aí, aquele que está preso, a Débora, que foi condenada, a Débora do Batom, que foi condenada a 14 anos de cadeia, diante dessas duas situações, uma, da falta de acerto do parlamento ao ordenar a norma, a outra, do abuso de poder do judiciário, o que tem a ver aqueles que estavam ali no efeito manada e que foram condenados a rodo e que pegaram 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Nada tem a ver com isso. Mas isso tem a ver com o parlamento. Se o parlamento reconhece, que se por um argumento, o argumento do abuso de poder, do abuso de autoridade, ou pelo argumento do erro na matéria penal legislada, se isso é um fato, cabe a esse parlamento, com a responsabilidade que tem, encarar a realidade e redefinir os critérios penais de progressão, de cumprimento de pena. E é o que nós estamos fazendo hoje. Então, a votação de hoje não é a solução, não é o que nós gostaríamos, porque eu entendo que nós estamos diante de uma situação em que se caracteriza como o crime impossível. Crime impossível, uma tentativa de golpe sem armas, sem apoiamento, sem mobilização, crime impossível. Mas diante da realidade que se impõe, o que nós estamos fazendo hoje é consertando, é dando uma resposta para reduzir o dano, a agonia, a dor dessas pessoas, votando esse projeto que reduz penas. Então, eu saúdo aqui ao nosso ex-presidente Bolsonaro pela grandeza de ter dado a sua palavra ao Flávio e antes disso, quando lá estive, fez a mesma coisa, dizendo, vote e permita que essas famílias voltem para casa. E isso não impede que no futuro nós não possamos voltar aqui a debater anistia. Anistia é tema do Congresso Nacional. Artigo 48, inciso 8 da Constituição. É competência do Congresso conceder anistia. Então, hoje, votaremos esse projeto, mas no futuro esse tema será revisitado. Muito obrigado, senhor presidente.